E aí, tudo na paz? Esse é mais um episódio do Pode Conectar! É isso aí, gente. Vamos começar. Primeiramente, apresentar aqui o nosso presbítero Luciano, da nossa igreja. Agradecer a presença, né? Sim. E o presbítero Marcel também, da nossa igreja. Bom, é isso aí, gente. Vou pedir pro Luciano fazer uma oração pra gente começar. E é isso aí. Muitas coisas boas vindo. É isso. Bora. Vamos lá, gente. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse momento, Senhor, por esse momento onde nós estamos reunidos em Tua presença. E sabemos, ó Pai, que o Senhor já se faz presente aqui nesse lugar, ó Pai. E nós entregamos, ó Deus, esse Pode Conectar nas Tuas mãos. Sabemos que o Senhor tem um plano através desse ministério, desse trabalho. Sabemos que o Senhor tem um plano através desses jovens. E cremos, ó Deus, que o Senhor vai fazer coisas maiores ainda, Senhor. Obrigado, meu Deus, e fica conosco nesse momento onde nós estaremos conversando acerca da Tua palavra, trocando uma ideia, e que o Teu Espírito Santo venha estar sempre nos nossos corações, habitando e fazendo morada, nos dando paz e alegria. É o nosso pedido e agradecimento, em nome de Jesus. Amém. 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 Quer começar falando do... Sei lá, Se mano, apresentando, melhor né? começar a falar deles, né? Fala aí, É. quem é mais velho que Quem eu? tomar o leão, né? Tomar Começar um pelo limãozinho Luciano. antes, tá? Diga. Falem. Desenrole. Não sei, se quiser falar um pouco mais da sua vida, Lu. Como foi a sua infância aqui na igreja? Como você chegou na igreja, Sobre Quando você no andando, geral. se você lembrar. Vem andando. Como você era na Lembro. escola? Se você causava? Eu sou de uma turma, eu já compartilhei isso, né, bastante aqui com o pessoal aqui na igreja. Eu entrei na Igreja Unida, mais precisamente em 1991, né, no culto de adolescente, Olha, lá na Francisco de Guzmão ainda. não faço ideia. Não, vocês, eu acho que muitos de vocês nem... Eu nem tava planejado ainda. Não é. Vocês eram o sonho do pai de vocês ainda. E foi um culto de adolescente e tal, que a minha tia me trouxe. E desde então eu comecei a vir na igreja, né? Mas assim, eu não participava dos cultos à noite. Eu gostava, não sei porquê, eu gostava de vir na escola dominical. Eu comecei a vir num culto de adolescente à noite, e aí me interessei pela escola dominical. Quem dava aula era a Milu e a Isaura. Nossa, Isaura. Né? Presentes. E aí a Adriana dava aula para as crianças, a Mara, tinha uma galera Não que sei dava quem é a aula. Adriana. A esposa do Toninho. Não sei quem é a Toninho. Vai ver da sua família. Toninho era baterista. Deve ser da seu igreja. primo. Era um baita Certeza, baterista. tudo é primo. Não, na aqui. época quem era o baterista era o Márcio, né? O Não sei quem é Márcio. Márcio. Che, cancela. Galera, é um déjà vu aqui. É déjà vu, porque é bem antigo. A igreja não tinha nem bateria ainda. A igreja estava começando a ter bateria, estava começando a ter instrumento. A gente não se cumprimentava com um beijinho no rosto. Você falou, usava né, da batom, primeira né? vez Ah, que filho, foi. era outra fase. foi Eu me achava um ET, né? evento. Porque eu cheguei aqui e falei, caramba, que bando de doido é esse, né, mano? Porque assim, ninguém se cumprimentava direito. Era oi. Eu tava acostumado a viver na periferia e cumprimentar o pessoal, trocando ideia e tal, que... Hein, Luiz, você não podia nem usar batom, né? Celo. Mas no mundo era... Normal. Não, era normal, mas não era igual hoje, tipo... Não, mas era assim, era um pouco de... tudo bem, vai, não era... Não, de cumprimentar. Não, mas era ele disse. tipo... Não, Comparado tinha com mais... hoje. Acho que tinha mais usos e costumes naquela época. Tinha, não, a igreja Era mais tradicional. pesada, né? Nossa, a igreja era Mais super tradicional. super tradicional, ainda tava com o pastorado do pastor João e tal, né? João. E cara, aí eu comecei a vir participar, aí me estabeleci na igreja, mas vindo na escola dominical. Eu não vinha no culto à noite. Eu não Era igual voltava hoje? no culto à De noite. manhã e culto à noite? É. Era de manhã. Sempre foi de manhã. 9 horas? 9 horas, o culto à noite. Só que na época tinha culto de terça, culto de campanha, culto de quinta, que era culto de oração. Culto de sábado. Tinha culto de terça e quinta de manhã, que era o culto de Nossa. oração que tinha na igreja também. Tinha culto de sábado, que geralmente era um culto mais de jovem. E Dirigido culto pelos no jovens, domingo, à noite, o Top. culto normal e EBD. E sempre cheio, sempre bem cheio. Assim. O líder do jovem era quem? Dos jovens? Na época que eu entrei, se eu não me engano, era o Davi
Davi você conhece, né? Davi, o altão. Não, Não, mano, mano, Davi da Núbia. Davi, Davi meu da Núbia? tio. Ele foi líder? Ô, Diogo. Também não sabia não dessa. Como você Novidade. foi criança, Mas ele já era jovem? casado. Pega uma meia horinha e conversa com seu pai e com a sua mãe um pouco pra entender um pouco da Como história. funcionava antes? Você buscou Não, um Mas Davi. ele ainda não era casado. Quando Não, ele ele era namorava líder. com a Núbia. Ai, namorava. Não, na época, assim, a gente já saía eram muito com jovens. eles. Aham. Porque o Davi e a Núbia, eles namoravam e eles tinham meio que uma autorização para sair com a gente, né? Porque os pais confiavam. A gente ia pra shopping, ia pra um monte de lugar com eles, porque eles levavam a Entendi. gente. E na época, Bem mais. tinha o irmão Luciano e a irmã Maria José também, que levavam muita gente pros acampamentos. Então, eles estavam em todos, cara, em todos os acampamentos. Então, assim, eu me firmei na igreja nessa época, né? A gente vindo na escola dominical e a gente participando dos acampamentos. Tinha muito acampamento. A Tipo gente assim. tinha acampamento de adolescente, acampamento de jovem e acampamento da igreja. como Geralzão, né? Geralzão. Ah, era legal. Saudade. A gente fazia acampamento de adolescente. Isso assim. que a gente pegou só uma parte, né? Eles pegaram muito mais. Não, nossa, eu fui pra muito acampamento, muito. Ixi, assim, os anos 90, até quando, né, deu uma parada de acampamento, porque é difícil você fazer. Aí foi uma época que eu me firmei na igreja e depois assumi liderança de jovens, aí saiu o Davi, o Cristóvão. Cristóvão vocês conhecem também, né? Não sei quem é. Então. Caramba. Eu só conheço o Davi porque ele é meu tio, no caso. Se ele não fosse. E meu tio mais próximo, porque se fosse um mais distante. Já... Mas assim, quantos anos você tinha, Lu? Ah, tinha, acho que 9, 10, 11 anos. Ah, nossa, achei que era nossa idade. 9, É. 10, 11 anos. quando Isso eu é entrei. 91. 91. Aí depois você assumiu os jovens? Assumi os jovens em 97. Em 96, 97 eu assumi a liderança. Na verdade, quem assumiu foi a Raquel. Raquel vocês conhecem? Filha do Zé. pastor Ah. Carlos. Aí a Raquel assumiu a presidência, ela me convidou para ser vice-presidente. E aí a gente ficou na liderança dos jovens um ano, 2 anos. Depois entrou o William. Top. Aí Entrou já o era. William e o meu primo, o Robson. Mas já era 2000 já, né? Mais de 2000. Não, isso foi... William. Foi em 2000 e alguma coisinha. E aí depois eu assumi. Depois do William, aí entrou, eu fiquei 2 anos também, e depois com meu primo, aí ficou, depois veio Danilo, Simone, aí veio outra galera, aí virou o grupo de afinidade, enfim, aí tá com a estrutura que a gente tá hoje. Aí depois o William fez uma liderança, né, Foi. apartada para os jovens, tal, para os adolescentes. Que até então era. Qual que era o nome? Adil. Adil. Adolescentes da Quando igreja. teve a virada, né, o Adil já tava junto com a gente, só que a gente sendo jovem. E a gente, no grupo de jovens, a gente fazia muito, assim, trazia a molecada muitas vezes para ficar com a gente, para participar das coisas e tal. E aí o William criou um trabalho paralelo com eles, de acampamento, de trabalho dentro da igreja e tal, né? E aí deu certo, deu muito certo. Cara, o Adil era sucesso. Tinha bastante gente, Tinha né? sucesso. O William comenta, né? É, o exemplo que ele dá pra gente hoje, né? Aí a gente fez um trabalho na quadra, né? Na quadra do Lembro CDM. pra caramba. E o William, ele fez um trabalho no sábado lá que chamava vários profissionais, né? Caras que trabalhavam em empresas e tal. A gente ia lá, dava palestra, falava da empresa. Nossa, acho que Nossa, eu legal. lembro de umas coisinhas. Foi bem legal, foi bem legal. Aí ele levou médico, eu fui lá falar um pouco da Deloitte, teve um outro que foi falar não sei da onde, o Júnior foi falar da Mercedes um dia lá, cada um foi falar ali da empresa que trabalhava, entendeu? Então foi bem legal, foi bem bacana. E aí, enfim, aí a vida seguiu, depois veio o presbitério, Aí. demorou alguns anos aí, o pastor conversando e tal, trocando uma ideia, aí virou. Na hora certa virou. E quando foi o momento assim que você teve vontade de começar a frequentar a igreja, não só a IBD Vindo culto à e noite, tudo mais? Foi em 90, assim, quando a chave virou mesmo, em 95, 96. E aí 1 ano depois você já assumiu? Aí, assim, foi um momento bem intenso mesmo, né? E eu participei do último batismo que teve lá no Vale. A igreja fazia batismo lá no Vale. Na piscina? No Vale da Bênção. No Rio mesmo. No Vale. No Rio. Você perguntar a sua mãe. Lá na piscina. Na piscina da Sua casa do mãe, pastor. sua mãe, seus minha pais, mãe seu foi pai, lá. foram Com todo mundo certeza. batizado no Rio lá, mano. Minha mãe Todo tem mundo. até a fita. Nossos pais já Sim. estavam, né? Na igreja? Quando você tava. Tava. 97, né? Vai saber. O Dani não. Não tava, ele tinha O Dani saído, tinha né? saído da igreja, Aham. depois ele voltou.
eu lembro que a gente fez esse batismo no Vale e era um dia muito especial, porque a gente tirava um domingo, ia pra lá e a igreja inteira. Caramba. 2 busão, Nossa, todo mundo com um pãozinho, com lanchinho, com fruta e tal, aí fazia o quê? Fazia o batismo de manhã, depois tinha a primeira ceia com os batizandos, né? Aí era legal, porque a gente fazia o batismo lá mesmo. Aí rolava um almoço depois. Rolava um almoço, todo Com mundo o que tinham levado. Cara, era Ah, é festa. da hora isso daí. Era comunhão. É, com total. certeza. Você tipo comia, um você dia comia bom. torta de um, bolo do outro, coxinha do outro, cara, era da hora. E eu participei do último, exatamente do último que teve. Porque depois disso, a igreja abriu aqui a tenda, né? E aí a tenda tinha a piscina. a piscina batismal. Batismal ou batistério? Batistério, né? Sei lá. Nossa, nem lembro da Piscina pra batismo. a piscina da tenda, como era. É essa aí. Ah, era no meio do... É essa aí, ó. Essa aí que tá aí e era não no meio. Estilo na disposição meio que no canto. Era Ficava na mesma disposição. o coral no canto, assim, né? Ficava no... Você vinha pra Aí, igreja? Certeza. Ele era na tenda, ele Eu era não lembro molequinho. nada. Rafa não lembra das Não, mas eu lembro da tenda, Eu gente. Eu lembro da tenda, era menor que Eu ele. até, mano, cuidava. Da Pô, da tenda tenda eu aqui? peguei morre Onde mesmo. era antes de ser Todo mundo aqui? Mas era mó mais chato. Mas é claro que eu Rafael era o Ele era pior. dele, ele Era o tinha- pior. Rafael Não, era o você era pior. pequeno também. Então, mas gente, Era dá tudo pra mais- lembrar. Não, vocês eram Hoje, pequenininho, cara. das Não. festas de mas eu primavera lembro que tinha bastante. tudo, claro Mas que você eu lembra lembro. como criança, né? É, Sim, como sim, criança. aquela É. Então, por isso que imagem ele de não criança. lembra direito. É. Ele era Quem era? molequinho. Mas eu É. lembro que Dele. quando tinha batismo, a gente tinha que passar pro lado pra ir na porta. Isso. Não é? É isso, aí mesmo. tinha uma saída... Uhum. Isso. Era no meio. A salinha também dos A juniores saída tinha era no meio uma do... uma escadinha. A saidinha assim era no meio do púlpito, assim. Aí Eu só depois- dou eu uma lembro. mesclada na minha cabeça com a igreja que ficou aqui um tempo. Tipo, misturou algumas Provisória. coisas na minha cabeça, Ah, lá sabe? do... A das baratas. Da barata. É, a das baratas. Conhecida. Foi tempo. Cara, Nossa. Mas a tenda Várias não, histórias. lembro das salinhas, principalmente quando tinha, tipo, brincadeira, tinha festa, né, que tinha da primavera, do sorvete, né, tinha um monte. Festa de sorvete. Nossa. Não, era Eu muito tinha bom. direto. A Aí tenda eu foi um lembro marco, bastante. né? A É, tenda com foi um marco, certeza. porque Show Era- de talento. foi a Nossa, primeira era vez uma que a coisa. gente entrou no lugar que a gente era nosso, era um lugar nosso mesmo, É. né? E a gente tinha vindo Porque- Alencar, né? A gente tinha a igreja lugar, ela saiu da Francisco de Guzmão, veio para Cavaleiro Frontini aqui. Uhum. Lá onde tem era Buffet, né? Era um salão, agora É. voltou a ser uma igreja, né? Ali na pracinha, isso. Acho que é um bife. Ali na pracinha. É, um buffet. Não, Não, era a voltou igreja. a ser uma igreja. Ah, agora. é? Essa igreja. Ah, verdade. Fechou o Cancelou o buffet buffet? infantil. Era um Não, faz negócio- tempo que eu não posso mais. É. Acho que é a Assembleia agora lá. Virou uma igreja lá. E aí depois a gente foi lá para Alencar de Araripe, depois Veio pra cá. aí compramos um terreno aqui. E Subiu a aí tenda? Subiu a tenda e foi um marco. Foi um Não, marco. e era top, né? Sensacional. Vixe, a tenda era Mas- calor, mas... E como? Que será? Todo mundo juntinho, gente pra fora, assim. É, naquela tinha gente que janela. ficava gente Nossa, pra verdade. fora, né? Mas tinha mais gente que, Nossa, que lotado. hoje, será? Eu Ela acho era que sim. menor, né? Era menor. Então, né? ela era É, o menor. parâmetro de... Na verdade, a média da nossa igreja sempre foi 250, 300 pessoas. Mas É, então. chega, na tenda, dava a impressão que tava muito junto. Era É, os que bancos tinha de mais, madeira, né? tudo. É. Era menor, era bem menor. A igreja hoje é muito grande. Por isso que dá essa sensação que parece É. que ela tem muitos lugares. É, na minha cabeça, mas porque eu era criança, ela era enorme, né? Mas não era, essa aqui é bem pra maior. mim também. Aí tinha o data show. Assim. Ah, E não. ainda tinha a cozinha lá atrás, né? Era aqui nessa parte, né? Acho. A cozinha era... Era aqui nessas É. partes. né? É mesmo, Era- é, só era que era Aqui não tinha essa compridão, parte né? aqui, não tinha esse tipo prédio ali novo. do banheiro, vai. Aqui É, era Era a tudo parte ali, do né? banheiro ali Aqui era foi lanchonete, o mesmo. né? Era a cozinhazinha que tinha. É, aí tinha a parte É que subiu aqui pra essa parte comer nova. lá também, né? Acho que- Era aqui, né? Mas É, era que aqui era- embaixo. Era Era aqui embaixo, É, aqui embaixo. sim, aqui Ah, embaixo, aqui aqui em embaixo. Aí tinha Aqui os em cima era a banheiros no mesmo sala. lugar. Não, não lugar. tinha. Ah, é verdade, é verdade, é Não, verdade. não tem razão. aqui, era ali. assim. Era Tinha lá, uma do sala lado de de lá. canto que você subia a escada. Isso. né? Era lá. Não, mas Era tinha nessa essa sala que eu lá. ficava, eu acho. Essa sala também, aquela Mas de tinha lá. aqui também. Ah, pô. tá. Ah, de lá. confusa. Tinha Não, uma lá. aquela sala de lá já existia, os dois banheiros já existiam e tinha tipo uma parte assim coberta que é onde ficava a A cozinha. cozinha, eu lembro E muito ali da naquele cozinha. canto ali Era tinha, a sala pra das você ver, crianças. tinha uma sala ali, tinha um predinho ali. E outra... É. E tinha um duas salas. banheiro ali de deficiente e tal. Tinha Mas- quantas salas Duas. subindo a escada? Duas só? Era Duas duas. salas. Aí E era aí só tipo- tinham essas duas salas. E aqui é de E trás.
Aqui Mas tinha aí mais quem uma. usava eram os adolescentes e os jovens. Aqui ficava... Eu os ficava na da que remerentos. subia. É. Os remerentos ficavam ali. Eu ia lá. Então eu ficava Pô, lá. eu lembro não, que não. quando me tiraram daquela das crianças, eu chorei pra caramba. É. Que eu passei pros adolescentes e falei, Nossa, era não mó... acredito. Tinha que prestar atenção na hora. Era Acabou a brincadeira. Era o da visão A Priscila dava que aula. ficou mó tempão. Era o da visão, né? Depois Era o da ainda. visão. Da visão. Ela fez Como é o uns nome da esquemas esposa lá e dele? ficou mais tempo. Miriam. Miriam, acho que Eles eram na cantata. É Miriam. Muito da hora. Os filhos dele estão... E você, Marcel? grandes, E o quê? Quando que chegou? Não, eu cheguei bem depois. Eu cheguei na época... Eu vim pra igreja uma vez. Quem vinha na igreja aqui era a Thaís, né? Minha cunhada. Thaís? E ela nos convidou. A Thaís. eu não Acho que lembro. você Encontrou conhece. ela no shopping. Ele não sabe. Sei quem é que perdeu o celular? Isso. Não foi ela que perdeu. né? Foi? alguém que perdeu. A amiga que amiga tava com dela, ela, né? né? É, sei. Aí, tipo, ela vinha pra cá e aí ela convidou a gente pra vir num congresso. Só que foi ali nessa que era ali em cima ali, onde tem a feira ali, a igreja era ali. Eu fui uma vez ali e depois eu fui na Alencar. Interessante, cara, que quando a gente foi lá era um congresso dos adolescentes. E a gente lembra até hoje, foi um congresso que falava sobre venha fazer parte do time de Jesus. Que eles fizeram um negócio com futebol e esporte e tal. Então. E aí falava, venha... Aí o Ricardo, que escreveu essa música, Ricardo Amara. falava, venha fazer parte do time de Jesus. Aí eu já era casado com a Thelma, tudo, né? Então a gente veio pra cá, eu só casei com ela, tá? Quantos anos você tinha? Quando eu vim pra cá, É, quando teve esse uns- negócio do uns time 20, de... 22, por aí. Você casou Não, com mais ou quantos menos, anos? Uns 21, 22, eu tinha uns 23 faz anos, pouquinho. eu acho. Legal. Aí, tipo, eu conheci o Lu antes. A gente trabalhou Antes junto. de vir pra igreja? Ah. De office Ai, boy, que top. ali na Moura. Da hora. Meu Jesus. Não vou fazer propaganda não, depois você escolhe. O nome da... Coloca aquele... É, E o Marcelo, É. o Marcelo, eu não ia falar não, mas Mas o pode Marcelo falar, é velho. zoado, velho. Marcelo. Nossa, Do que? De mano. feio? De feio. Não. Harmonização veio. Era carcaça de frango. Feio cabe a cada um avaliar, né? Mas assim, Mas eu tinha ele medo usava um do negócio interior. aqui nas costas. Não, você mas usava isso aí um- foi antes. Eu tinha um problema na coluna. Você usava um negócio aqui, Eu tive né? que usar um aparelho que Caramba, era sério? tipo de ferro mesmo. Mas senão era Era ia ter tipo um- uma Eu tinha uma parte grade, atrás, não é? Tinha um menino na minha escola que usava. Eu tinha um lado da bacia que crescia mais que o outro. Aí, tipo, tive que usar isso uns anos da minha vida. Quando eu era moleque, adolescente. Todo Por isso que dia. esses adolescentes de hoje em dia é Nutella, velho. Tudo Tinha que andar Nutella. com aquilo lá, andava sem camisa, parecia um Robocop. Você caía de barriga pra baixo, você caía de barriga pra cima, você não levantava, igual tartaruga. Não tinha jeito, velho. O casco do Marcelo. Então, eu conheci minha esposa lá na... Desse na jeito? Moral. Namoro? Não. Eu já tava trabalhando, mas eu já não usava mais, né? Você também Eu tá me sei, zoando. tô- Aí eu trabalhava na imobiliária, ele trabalhou lá um tempo com a É, gente. imobiliária. Eu conheci a Thelma lá, aí a gente começou a namorar lá. E quando a gente veio pra igreja, a gente veio junto, aceitou Jesus junto. Aí quando veio pra cá, pra tenda, foi o primeiro batismo, ele se batizou no último, no primeiro E batismo você da no- tenda, na nós batizamos. Olha que da hora, mó legal. conexão. Da hora, né? É. Interessante Conexão. essas coisas aí. Aí a gente... Tava grávida, né? Não, Tava grávida? não, ainda não. Não. Ainda não. Aí a gente... Eu acho que não. Se Aquela- tava, não era mesmo. Ela não Só tem a sabia Esther, ainda. entendeu? Não, eu tô zoando, mano. Aí eu... A Esther lá. Como assim? Não, mas aí, tipo, foi interessante isso aí, porque a gente aceitou Jesus junto, a gente se batizou junto, a gente começou a trabalhar no Ministério Infantil junto, cuidar dos remerentinhos aí. E que Que, ministério? mano, os caras eram terroristas, ele e a irmã dele, velho, Nossa. vivia quebrando pau. Só tinha que mandava separar. bater nos outros. É, Mas isso na tenda. na tenda, quando era a salinha ali. Nossa, não lembro de você, Marcelo. Na Pois verdade, é. você se firmou no grupo de jovens. Sim. Depois Também que escola você bíblica migrou, dominical. Depois que você migrou Ah, não, pro, depois pro sim. grupo infantil. né? Não, bem Talvez eu depois. Eu frequentava a igreja normalmente e fazia parte dos jovens. Tinha os teatros lá, tinha os congressos, tinha um monte de atividade. Tinha escola bíblica. Lá na Alencar, a gente... Nossa, foi bem... Eu ia muito na escola bíblica. Ali dominical nasceu o também. primeiro grupo de teatro na Igreja Unida. Na então. Alencar? Você lembra o nome? O nosso grupo Aí ali. de lá que começou, Aí foi migrando pro Idia, vai. O William, na época, quando ele liderou os jovens... Eu a sou gente- dessa época aí, do William. A gente teve uma ideia, né? A gente falou assim, pô, todas as peças, na época a gente fazia muito jogral. Nossa, eu lembro Nossa, pra caramba e disso. a gente participava, Jogral, tinha uns que a é. gente participava.
Então, era jogral e era tudo o pastor Carlos que sempre escreveu. A gente ficava lendo o negócio. E aí o William falou assim, por que a gente não tenta escrever uma peça? Eu falei, mano, será? E ele, né, eu descobri recentemente que ele fez a faculdade de cinema, É, então ele já manjava do assunto. Ele fazia também teologia, né? E na época eu tinha até essa Bíblia aqui. Foi a primeira Bíblia que eu comprei na igreja, eu vou com ela até hoje. Eu lembro Não que troco você já- ela por nada. Você já falou isso no pregando. E a gente escreveu uma peça, foi a primeira peça, né? Essa A época era importância, até a importância da união e do compromisso com Deus. Eu participava do Aí a gente fez todo o circuito da Bíblia com uma peça escrita pelos jovens, tal, ensaiada pelos jovens, as cenas, aí participou o seu tio Coelho, foi Nimrod. Ele nunca, ele sempre foi muito travado para falar. E a peça dentro da igreja fez com que ele desabrochasse. Pergunta para ele depois. Agora fala mais sobre o da cobra, né? Sim, fala bagano. Mas... Continua aí. Não, é isso aí, já era. Aí, tipo, Quando você entrou já era pastor Carlos. Já era o pastor Carlos. O pastor Carlos tinha na escola bíblica dominical, Já cantava pastor um hino, Carlos, já. Cantava um Pastor hino Carlos da do harpa. bigode. Nossa, já vi foto. Tem a época pré-bigode e pós-bigode. Depois tinha um cavanhaquezinho. Aí foi Cavanhaque eu não adaptando. vi. Aí, No tipo... casamento dos meus pais ele fez de bigodão. Não, mas vi aí foto. depois, tipo... Foi normal, foi uma trajetória igual a do Luciano. Aí a gente foi se envolvendo mais nos trabalhos. Quando a Esther nasceu, em 2005, aí eu me afastei um pouco da igreja, dos trabalhos, até me afastei um pouco da igreja. Mas aí depois logo eu voltei, a gente entendeu que estava saindo um pouco do eixo. Mas foi mais por conta que a gente não soube lidar com o nascimento da Esther, cuidar dela pequenininha e tal. E aí a gente meio que se enrolou, trocou o sofá pela igreja. Então aí, tipo, a gente entendeu que estava errado. E aí pegamos um filme de novo e aí foi crescendo. Mas a mesma pegada assim do Lu. A gente foi fazendo os trabalhos, se envolvendo e foi dando oportunidade. E Deus vai usando, capacitando. E aí estamos aí. Legal ele entrar nesse assunto, né? Legal. Da igreja, sair por causa da família. Entra já no nosso assunto No teminha. principal. Mas isso da aí... pregação do Lu. das Não, sim, mas prioridades. dá pra dar um Prioridades gatilhozinho. versus É. urgências. É Que é verdade. urgente, que é prioridade. Mas assim, cara, foi um erro da nossa parte e que muitos casais hoje cometem ainda. Quando tem o filho, acaba não conseguindo lidar com a questão de vir para a igreja, trazer o filho pequeno e não sei o quê. Muda muito, né? Tem uma mudança muito radical. Não é mais só você. Quando você tem uma criança pequena, você tem que pensar em levar antes de... vai comer, vai dar banho, vai não sei o que lá, tem que levar prato, tem que... um monte de coisa. Então você acaba... A gente se perdeu, né? Eu tô falando de mim. Mas muitos casais se perdem nessa pegada. Mas depois a gente se acertou de novo. Glória a Deus por isso, né? Mas... Não é que faz parte, mas, tipo, acontece, né? Não tem Acontece, como. Nasceu claro. a filha, tem que... Mas não fase, é. né? É uma fase, Não exato. entra, mas não entra na questão de prioridade também? Sim. Cara, na verdade eu priorizei o sofá. Na verdade foi vagabundice Não minha foi mesmo. mais da família, foi mais... Não, porque a gente acabou meio que se acostumando de... Ficou perder cômodo. Comodismo é um problema, a gente falou isso muito também. Comodismo é um problema sério, ele acaba te afastando da igreja. Tem um tempo, né? Tem um tempo que você tem que se adaptar à nova... Como o Marcos falou, você... nasceu um filho. É a rotina. Vocês vão rotina passar por muda. isso também, entendeu? Vai nascer o filho de vocês e vocês vão falar, caramba, e agora? É, a rotina Cara, muda até totalmente. então você vivia pra você mesmo. Agora você vive pra uma... Mas você saía, era igual a vida de namorado, só que casado. Entendeu? Uhum. Tem que casar, hein, galera. Sim. Mas Então. tem um tempo. Não, mas aí eu digo, você vai, você sai, você volta, você pode dormir a hora que você quer, acorda a hora que você quer. O moleque nasceu, a criança nasceu, meu irmão, já era. Você tem um piquititico, não tem? Então. Aí você já vai ver que o negócio pega, meu. Muda a rotina Acorda total. às 6 horas da manhã, tem que trocar a Trabalhar fralda, também, tem que cara. trabalhar, tem que cuidar. O Lu também passou por essa fase, mas não Isso que se deu bem. eu ia perguntar. É mais recente, né? E passou Sua muito relação. Foi pesado. Pra Pra mim ele foi foi pesado mais. porque eu tava trabalhava demais. E quem pagou o preço mesmo foi a minha esposa, entendeu? Ela que teve Ela pagou um preço altíssimo, porque eu tava numa... Assim, eu consegui ficar o começo do nascimento da minha filha, eu consegui ainda ficar em Cancela. casa e tal. Mas depois, quando eu tive que voltar a trabalhar, aí foi difícil. Tem licença também, né?
Então, na minha Não é muito época, tempo. quando a Mariana nasceu, não tinha ainda a licença que tem hoje. A licença que tem hoje dá... Era só direito- 5 dias. Dá direito Você a achar 15 o pai. dias. Você achava o 15 dias. pai, Então, hoje eu acho que é 15. Hoje é você 15. iria registrar. Se não registrar, você registrava no seu nome. Mas era 5 dias pra achar o pai, entendeu? E aí, mano, vixe, aí quando a Mariana nasceu, tal, eu fiquei em casa por um tempo ainda, tirei férias, tal, deu pra ficar em casa Ah, no show. começo. Só que depois de um mês e meio, 2 meses, um mês e meio mais ou menos, aí eu voltei a trabalhar. Aí a Lili assumiu o barco sozinha. Aí o Lu priorizou o trabalho. Tô brincando. É. Não, mas, Não, Mas mas é é, que questão. é difícil, é difícil. mas Não, aí, porque mas aí é é o o sustento seguinte. da família também. né? É o sustento da família. Aí tá pensando mais na família. O priorizar, né? Quando a gente fala em priorizar, é aquilo, né? A gente tem que despender o tempo certo para as coisas. Eu acho que prioridade a gente tem que entender com esse conceito, né? Escalonar. Você tem que dar o tempo necessário para aquilo que você precisa priorizar. E dentro de uma daquela... você tem uma escala ali que você tem que seguir e tal. Ou é sugerido você seguir, mas é você despender o tempo certo. Porque se você perder o equilíbrio disso, alguma coisa vai ficar desestruturada, entendeu? Então, assim, eu acho que nesse momento eu acabei até priorizando mais o trabalho por uma questão de carreira e tal. E a minha esposa pagou um preço muito alto. Mas e se você já, na Deloitte, você tava... Não tinha virado gerente, você, né? Eu tinha... eu virei... não tinha virado gerente ainda, mas eu tava em vias de. Aí, E aí quando você tá em Tava no vias de, processo. aí pronto. Aí, Aí cara, Você é- foca porque Aí, você quer. porque é. você precisa. Você sabe que vai chegar, E né? ela é uma Exatamente. empresa que cobra bastante, entendeu? Ah, Deloitte. Você tem 2 desafios lá. Você tem um desafio para entrar e para permanecer. Então, para você permanecer performando aquilo que você precisa. E, cara, é a cobrança forte. Eu lembro, acho que não sei se você pregou que você falou que você teve um funcionário que não conseguia atingir a meta, mas aí por causa de 3 ou 4 não sei o que lá, que ele ficava trabalhando direto. Aí porque ele não alcançou Uma a das meta... últimas pregações. É, que você falou ele não de alcançou equipe. a meta, aí o chefe dele falou, não, você não conseguiu, mas foi por tipo 1 ou 2 negócios, e aí tipo, ele ficou mó triste, e aí você deu Foi um uma... cara, um Foi gerente de outra uma área. pregação até que você falou Recente. sobre a síndrome de burnout, eu acho. Sim, e engraçado que depois dessa pregação, várias pessoas vieram falar comigo da igreja. Aqui da igreja? Óbvio que não vou falar nomes e tal, claro. mas várias pessoas. Mas Mas uma coisa que até tá porque- acontecendo muito. Até porque é um assunto que, tipo, a OMS registrou agora como síndrome ocupacional agora. Então, tipo, é meio que novo, né, pro pessoal. Até porque as pessoas sabiam que o trabalho podia desencadear essas coisas se não fosse, né, tipo, eu tenho carga horária, eu tenho que seguir, eu não posso deixar isso tomar conta da minha vida, questão de priorizar, né. E acho que é, tipo, disso, né, o povo nunca parou pra pensar, tipo, peraí, isso pode ser uma síndrome, isso pode ser um problema Mas sério. o mundo levou a gente a isso. Sim, com certeza. A pandemia, com velocidade certeza. do mundo levou a gente a isso. Uhum. A maneira como o mundo lida com as coisas. Você tem que ser o melhor, você tem que fazer. Sim. Cobrança, né? A cobrança do mundo é muito grande. E a gente Cara, cai nessa muito. pilha e aí a gente acaba se perdendo. Isso até dentro da igreja, né? Claro que sim. Todas as Claro que áreas, sim. eu acho. Então, assim, você tem que tomar cuidado, é uma questão mesmo de equilíbrio. Quando o Lu pregou, a gente discutiu bastante, por isso que esse podcast aqui surgiu de uma discussão que a gente discute pra caramba no WhatsApp. Esse dia eu falei pra ele, eu falo mais com você no WhatsApp do que com a minha mulher. Aí ele falou assim, beleza, minha mulher não liga, isso é com você, tá de boa. Eu falei, tá bom. Aí ele, Com você ela deixa. não, mas de boa. Mas a gente discute muita coisa. Então, tipo, ele pregou, eu não tinha, acho que eu tinha ficado pra dar aula aqui, não vi a pregação dele. E aí eu assisti e falei, cara, sua pregação foi sensacional e tal. E a gente começou a discutir esse lance de prioridade. E aí a gente meio que discorda de umas coisas, assim, bate nos pontos igual, a gente tem uns pensamentos parecidos, mas o X da questão, eu acho que é esse. A cobrança é muito grande. E isso acontece dentro da igreja. E aí você tem pessoas que acabam se perdendo na questão ministerial, confunde prioridade dentro da Nossa, a igreja gente também. fez Entendeu? uma pergunta exatamente sobre o ministério. mas Confunde depois- essa questão. Então, assim, é perigoso. Tipo, quando a gente conversou, eu tava falando pro Luciano, beleza, cara, eu falei assim, a gente tem que priorizar, né? Tempo com Deus, tempo com o mundo. Aí eu falei, tempo, né, com a igreja, na igreja e tempo no mundo. Aí o Lu falou, não, a gente pensa como tempo com Deus. Aí eu falei, pô, mas aonde você vai buscar Deus? Na igreja também. Tudo bem, você tem seus momentos devocionais, você tem o seu dia todo, você tem que meditar e tal. Você tem um dia com Deus. Porém,
na igreja onde você é edificado, onde o corpo é edificado. Comunhão. O corpo é um organismo vivo, tem a comunhão. Então, é importante esse contato, é importante a igreja nesse sentido, para o desenvolvimento. Por exemplo, a gente se desenvolveu através das atividades da igreja. A gente vai se desenvolvendo nisso. O que a gente precisa só tomar cuidado é isso, que aí o Luciano usa um exemplo muito bom dos pratos, né, de equilibrar os pratos. E eu falei para ele, para mim, 2 pratos tem que estar sempre rodando dentro da rotação e da sintonia correta, que é o seu tempo com Deus e o seu tempo com a família. Mesmo que os outros ainda rodem meio capenga... Trabalha a igreja, os outros 2, né? Não só de trabalhar a igreja. O resto, tipo... Sim, o resto. Outras Você suas priorizar. prioridades. Porque assim, cara, se você não tem Deus, como é que você vai amar a sua família? Se você não ama Deus, se você não prioriza Deus, você não prioriza outras coisas. É meio básico, cara, é meio básico. Então, assim, esses 2 pratos tem que rodar filé mignon. Filé mignon. O resto, se der uma entortada, quem vai te sustentar? O seu Deus, que é a sua rocha, que é a sua fortaleza. Entendeu? Nesse sentido que eu penso, né? E a nossa discussão foi muito em cima disso. Aí eu falei pra ele, a gente podia fazer um podcast disso aí. Chamar os moleques lá do Conexão e fazer, né? E aí a gente tá aqui, discutindo essa parada. E aí, chegou Mas o dia. a família também, você falou que os 2 têm que rodar junto, a família também é... Rodar numa sintonia correta. Sim, Você sim. tem que fazer a família ela é o núcleo de qualquer coisa. Onde começa a sociedade? Sim. Na família. A família é a sociedade. A base da sociedade é a família. Quem acha que está errado ou não, a família tradicional é a base da sociedade. Sim. Ou não é? Sim. Tudo começou daí. Começa daí, até hoje. Como é que vai continuar a sociedade? Como é que a geração futura vai vir se vocês não tiverem filhos? É assim que acontece. Antigamente tinha-se 10 filhos, hoje já tem menos. Nós mesmos somos um caso. Eu tenho uma filha, ele tem uma filha. Era para ter mais, de repente. Uma coisa assim que é só uma questão de Deus e tal, mas às vezes era para ter mais. Entendeu? Por quê? Porque a gente precisa disso. É o que continua. Até Jesus voltar, a gente não sabe, né? Então, a família é tudo, cara. Mas Deus acima de tudo ainda. Deus tem que ser o seu foco. E é isso que eu falei. Tipo, os pratos, quando o Lu falou dos pratos, os pratos rodam junto. E aí entra muita coisa. Tempo com Deus. Pega o seu celular aí, vê quanto tempo você ficou na internet hoje. Olha aí o aplicativo de vocês. Vê aí quanto tempo você está no Instagram. Aí você vai falar, putz, hoje eu fiquei 3 horas no Instagram. 3 horas que você podia estar com Deus. Ah, não, mas eu estava vendo versículo aqui. Não. Eu passo no mínimo não conta. 6, né, por causa do meu trabalho. Não, mas aí é diferente, não podia estar se justificando. Aquela, né, porque eu vou entrar aqui, aí vai estar lá, 12 horas. Aí eu vou falar, ui, 6 é só... Não, mas é uma coisa que a gente tem que falar. Eu acho que isso, né? Fala aí, Lu, alguma coisa aí que você fala melhor. Eu acho complicado que também isso demanda, tipo assim, muito tempo. É um longo período da vida, tipo assim, que a gente vai vivendo e meio que tem que pensar no dia a dia isso. E, por exemplo, vocês tiveram umas fases em que acabaram perdendo o equilíbrio do prato porque teve que priorizar trabalho, então é o dia a dia, né? E fase, né? Fase, É isso que eu ia fases da É uma vida. coisa né? que é fase. Você tá em... A fase determina um pouco essa priorização que você vai ter que seguir. Então, independente da fase, Deus em primeiro lugar sempre. Sim. Né? Isso é princípio básico da Bíblia. Né? E Jesus falou, Exato. amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás, aí o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele determina esse relacionamento que a gente precisa ter primeiramente com Deus. Então, isso é independente da fase que a gente está. E amar o próximo tem até um pouco a ver com a família, né? Exato. Aí tem a ver com família, com amigo, com comunhão, com humanização, entendeu? Sim, A sociedade. gente falou aqui da síndrome de burnout, mas muitas pessoas hoje elas estão sofrendo com a falta de humanização nos relacionamentos. Então isso também Home office. tem o home office, mas assim dá para você também humanizar o home office. Sim. Entendeu? Basta você falar com a pessoa individualmente, conversar com ela, seja com vídeo, seja sem vídeo, mas conversar com a pessoa e tentar tratar a pessoa. Ter alguém, pelo menos, dentro do seu ambiente de trabalho que você consiga conversar. Nem que seja pra, tipo, tirar uma dúvida, mas pelo menos ter algum tipo de necessário, contato né? de ajuda. Vai além né? do E trabalho. aí a fase determina a sua prioridade. Aí você, Deus, beleza. Aí, se você é jovem, por exemplo, a idade de vocês hoje, vocês conseguem priorizar mais a igreja, por exemplo. Vocês têm mais tempo, não que
vocês trabalham também, tem a vida de vocês, mas vocês acabam ali tendo mais disponibilidade de tempo para ficar na igreja, para fazer coisas na igreja. Pô, na nossa época de jovem, a gente ia muito para campanha em outras igrejas, ia para marcha para Jesus. Cara, a gente vivia indo nisso aí. A gente vivia todo final de semana fazer alguma coisa, entendeu? Dava para fazer naquele momento. Naquele momento. Que era o nosso momento de jovem, dava pra ir na Rio Song de domingo, tá da hora. Eu queria ter uma Rio Song de domingo pra ir, mas hoje não dá mais, entendeu? Então assim, é mais barato. Era a fase. Agora não, agora, cara, agora muda. Eu tenho que pensar na minha família. Né? Eu penso em Deus, segundo lugar, família. Qual que é o melhor pra minha família? Aí, depois vem o trabalho, e aí a igreja, ela cai pra uma quarto Igreja grau. no sentido de ministerial. Isso. No sentido de você priorizar as atividades da igreja. Mas comunhão também? Pessoas? Comunhão não. Acho Não, que é porque comunhão, tem muita... Então você vai estar no acho domingo que aqui. Você vai estar cultuando, você vai aqui Comunhão, adorar a acho que Deus tem no que ser. domingo. Tem muita gente que leva aquilo, né? Eu sou a igreja, então se eu É isso fizer aí. todas as coisas em casa, Tá tudo Não, certo. mas tá certo, mas tá Sim. certo. Não, tá certo nós esse somos conceito. templo de Isso, mas aí a parte da igreja seria Só que a mais... eclésia, Tem muita que gente. é a união, é a reunião dos irmãos. Isso tá faltando. Quando você usar a frase assim, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja no sentido do prédio, do lugar Da casa. da casa. Mas você tem que falar, eu gosto de falar, eu sou a igreja. E eu vou Cultuar. Ao templo. cultuar a Deus em comunhão na horizontal e na vertical. Né? A gente faz uma comunhão Analogia com com a- Deus e com os Pode fazer irmãos. analogia com a cruz. Entendeu? Então você é isso. Mas eu sou a igreja, né? Então, Eu sou- mas aí é onde está a questão. É onde o povo acha uma Confunde. brecha pra não Pra vir. não vir. É, E aí esse vira é o- comodismo. Exatamente. Aí é o que eu falei lá, quando a Esther nasceu, foi algo parecido. Não tinha nem internet nem nada, mas eu achava que, deixa, vai, só um domingo. Deixa, vai, só um domingo. Aí quando você vai ver, você larga a escola bíblica dominical, você larga o culto, você larga as atividades, você vai largando as coisas. Tem culto online, deixa Porque, que eu cara, assisto, nós é somos tipo seres isso. humanos, o ser humano, ele é movido se você estiver parado você vai ficar, mano. Assim, quanto mais parado você for, mais parado você vai ser. Só E vai, você não né? vai. Só vai. Só Deixa. segue. Deixa. Então, assim, a igreja tem um papel fundamental nisso aqui, ó. Isso aqui é igreja, galera. Isso aqui é igreja. Se a gente não tivesse isso aqui, tudo bem, a gente vai transmitir essa parada toda, né? Na nossa época não tinha isso. Mas isso aqui é igreja, é fazer acontecer. Mas isso aqui não pode ser a prioridade das nossas vidas. É isso que a gente tem que ter em mente, que quando o Luciano pregou, quando ele fala assim, a prioridade da igreja tem que estar lá embaixo. É no sentido de que, assim, cara, você não pode viver dentro da igreja. Por quê? Se você viver dentro da igreja, o tempo todo dentro da igreja, você está largando a sua família. Entra a questão ministerial, gente, né, também. Então, mas você larga a sua família. Aí a gente falou muito assim, quantos pastores que são pais, que cuidaram, eu falei isso pra ele, que cuidaram do filho dos outros, e os filhos deles acabaram, Isso é infelizmente, pesado. se perder. Isso é pesado. É pesado, mas é a realidade. É a A gente vai mentir realidade. aqui? Não é verdade? É verdade. E aí a gente não sabe se o pastor tá certo ou errado porque deixou a família, Então, mas mas ajudou aí os que tá. outros. Porque Faltou o faltou o equilíbrio. equilíbrio falta- dos pratos. Exatamente. Mas aí isso é um problema. Então, mas é assim, ó. Hoje em dia, perdão da molecada aí, cara, tipo, filho, até a idade de uns 7, 8 anos, 10 anos, ele tem que vir na igreja com o pai, tem que acompanhar o pai. Hoje a molecada fala assim, eu não quero. Mano, quando vocês eram moleque, quem decidia que ia comer no shopping? Vocês. Pai, quero um lanche. E vocês comiam, ele tinha que comer lanche. Foi. Na minha época era o seguinte, meu amigo, você vai comer o que tem no prato. Se Não, você mas vir pra comer- igreja... Não, é vir pra igreja até hoje, Então, Oxi. não, Então, Até hoje seu eu pai é dou assim, meu não é? pai. Seu pai é assim, não é? Não, o exemplo que você deu de comer lanche foi um pouco, mas da igreja eu sempre não tinha escolha. Não tinha escolha. É, Mas Mas se eu quisesse comer um isso McDonald's... foi tão ruim assim? Te matou? Te lesou? Não, foi Não, ótimo. pô. Não, você não Hoje tá a gente- aleijado? Hoje a gente Sim, agradece. Mas em algum momento você pensou. Em não querer vir? Não, se era vida pra você ou se não era, você nunca pensou nisso ou não? Vocês têm prazer em Então, orar? assim, não tem que vou- ter prazer em vou fazer orar, uma você tem que pergunta. orar, cara. É Aham. obrigação Vou orar. Obrigação. Vou fazer uma pergunta aqui agora Pô, pro bota Rafa. um- Ou pra todos vocês. Não, que- pra Você quer gente. mais um? Senão Não, não precisa não. Vai me quebrar igual o Vocês como jovens, vocês vieram pra igreja desde pequenininho, certo? Sim. Em Acho algum, que os em três algum nasceu, momento, né? em algum momento vocês chegaram a pensar, por exemplo, que eu já vi também, Valeu, mano, igual valeu, na né? idade de Deus vocês, abençoe a vida de vocês. Não se nega água a ninguém. eu já vi na idade de vocês muitos jovens que nasceram na igreja,
cresceram na igreja, o pai trazendo todo dia. Ih, desviou. E em algum momento eles pensaram... Ah, isso daí a Isso aí. gente... É natural isso. É bem natural. aí é Mas eu vou eu nunca falar. Um monte pensei. de gente aqui daí. Mas aí eu vou falar Nunca tive assim, ó. vontade, nunca. Eu falo pra ele, eu falo muito pra ele. E a gente Pô, eu- conversa sobre jovem, muito sobre vocês, inclusive. Vocês dois. Vocês dois. Nós temos. Cara, a preocupação. A gente é a geração que tá. Vocês são os próximos. Vocês são os próximos pastores, vocês são os próximos ministros de louvor. E aí, cadê o engajamento? Tipo, é isso que eu quero falar. Então, nós precisamos deixar um alicerce. Existe um alicerce. Existe um legado a ser deixado. E eu não quero passar sem esse legado. Então, vocês são jovens, estão abaixo de mim, é como se fossem filhos espirituais que a gente precisa cuidar. Então, assim, o que eu falo muito pra ele, cara, eu ensinei a Esther até onde eu pude. Agora é com ela, brother. As decisões são dela, não são mais minhas. Quantos anos ela tá? 16. 16. Então, já não são mais decisões minhas. Ela vai ter que tomar decisão por si própria. Então, tipo, agora é a hora de... tudo aquilo que eu investi nela, o tempo que eu investi nela, ensinando através da palavra, na igreja, o que ela aprendeu, ela vai ter que pôr em prática. Não, mas... É igual hoje você no trabalho. Você faz a faculdade para entrar no trabalho e exercer a profissão. É a mesma pegada. Então, assim, agora é com vocês. Então, tipo, vocês estão na idade de fazer as escolhas. O que o pai de vocês falarem hoje vai entrar por aqui e sair por aqui. Não Mas adianta nada. eu acho que o que eles fizeram, o que você fez com a Esther, de deixar eles não dar opção pra vir pra igreja... Não é que eu não dava opção, eu ensinava ela a importância de estar aqui. No Mas sentido com assim, 7 anos de idade? Sim, Não, senhora. mas se por acaso, Você deixava com ela escolher? 7 anos de não, idade, não ela deixava ela falasse que não escolher. quisesse vir. Eu ensinava ela a importância de estar aqui. Por exemplo, ela não quer ir pra escola. Eu falava, filha, tem que... Todo mundo aqui um dia já não quis ir pra escola, né? Lógico. Quando era molequinho. Filha, se você não for pra escola, você não vai estudar, você não vai aprender a ler, você não vai aprender a escrever. E aí você tem que ensinar a criança, aproveitar as oportunidades para ensinar. Então, tipo, eu não quero ir. Por que você não quer ir? Ah, tô cansada. Tudo bem, teve algumas vezes que eu falei para ela, tudo bem, fica em casa, de terça-feira, tal, estuda o dia todo, não sei o que, tal, tá cansada, beleza. Mas não pode virar um padrão aquilo ali. É exceção, não pode ser a regra. Então, nesse sentido que eu falo. Então, tipo assim, eu sou pai, eu tenho que orientar. Eu tenho que orientar ela. Se eu deixar, tá bom, filho, faz o que você quiser. Não tô orientando. Não, isso daí é... Tipo, faz É o que que você depende da quiser. idade também, né? Se eu não ensinar, cara, através dos exemplos positivos e negativos, a gente ensina as pessoas. Entendeu? Aquilo de errado que a gente faz, aquilo de certo que a gente faz, ajuda a gente a ensinar. Foi o que eu falei uma das últimas pregações lá. O exemplo ensina muito. Se eu não venho na igreja, minha filha não virá. Se eu sou desleixo com as coisas de Deus, ela também será. Com certeza. Entendeu? Então, assim, a gente se baseia muito nisso. E eu acho que ainda mais na idade, tipo... Quantos anos você tá, Lu? 7. eu ia falar essa idade mesmo. Até os 7, eu acho. Você mais forma ou o menos. caráter, Até os depois- 10, E eu acho que a figura dos pais é muito importante, muito fundamental Com certeza. nisso. Porque, por exemplo, o Rafa sempre viu o Júnior na igreja, o Gabriel, a mãe dele lá, hoje em dia tá no louvor igreja. também. Meu pai, eu acompanhava ele todos... Quando ele ia com o ID pra fazer peça lá no meio de onde ninguém ia e eu tava lá junto, eu falava, era isso que eu quero fazer, é aqui que eu quero estar. Uma Então, doideira tipo, pensar. E eu claro acho que que é isso que existe- vai moldando. Existem exceções aí. Por exemplo, o Luciano foi o primeiro da casa dele a vir pra igreja, não foi, Lu? Não, minha mãe já vinha. Já vinha? Quem foi o primeiro foi meu primo. Mas eu ia falar que tem um lance aí que também assim, não que complica, mas influência. Tem uma coisa chamada influência. De tudo que é lugar, né? Eu acho que o jovem, ele vive muito aquele momento de oscilação de sentimento e de objetivo. Cara, vocês todos aqui, eu também, Marcel, a gente começa querendo ser jogador de futebol e termina querendo ser, sei lá, médico, advogado, alguma coisa assim, entendeu? Porque a nossa cabeça, quando é adolescente e jovem, ela tá totalmente virada no giraia. Então a gente pensa um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, nisso tudo, também vem uma coisa chamada influência. E qual que foi a minha grande prova de fogo? Foi na faculdade. Faculdade é osso. Faculdade, entendeu? Marcelo, Eu costumo Casado era osso? Eu costumo imagina. falar assim, Casado e crente era osso? o jovem que permanece na igreja depois da faculdade, ele não sai mais. Não, por Melhor- vários aspectos, certo? A maioria, Não por- entendeu? A Não, maioria. não, por vários aspectos. A maioria. exatamente. Vários aspectos. Não, a maioria. Não é tipo, porque tem que cara, estudar.
É influência de... Não, Não, errada, influência negativa. externa. Não, né? pode até ser influência de estudo, porque você chega numa faculdade, qualquer faculdade que você Vai chegar, exigir mais. tem muita coisa com, assim, é estudo e questão de ideologia também. Tem muita coisa Relacionamentos. ensinada, Ainda quanto a mais igreja, tal, sociologia, essas coisas todas. Quando você vai na faculdade, cara, os caras desconstroem tudo que você até então sabe de Jesus, Deus e criação. Entendeu? Você fez o que, Lu? Só pra Eu fiz administração. Então, cara, os caras falam tudo o contrário do que você estava vivendo até então. Aí você fala, pô, caramba, e agora? Eu vou voltar para a igreja fala isso e tal, começa os pensamentos. Conflito, né? E aí vem as amizades, aí vem a influência de amigos, tal, que começa, pô, vamos aqui, vamos colar, vamos lá e tal. Então, assim, o jovem que consegue passar pelo fogo, pela Pelo prova vale da sombra da vale morte. da faculdade, cara, ele a tendência é que, Tô assim, zoando. a Por isso é grande bom visão- fazer à distância. Segue o meu exemplo. EAD, Faz à distância. EAD, faça EAD. Que Mas Que não A tem garantia é erro. melhor. o trabalho vocês não acham que influencia da mesma forma ou não? Também. Da mesma forma, tipo assim, ou a Também. facu influencia mais? Até pior. Pior? É pior. Trabalho Pode até pior? Porque eu trabalho muitas vezes, a escola você tem um período ali de 2, 3 horas. 4 horas no Em máximo. via de Trabalho regra, inteiro. 8, não, em via de 8 horas regra ali. você está fazendo aula. Você não está conversando com alguém. Você não está tendo contato. Você está lá, você tem uma pessoa do seu lado, mas você está conversando com ela. Você está ouvindo a aula, vendo a aula. Só que no trabalho, muitas vezes você convive com uma pessoa que é diferente da sua religião, diferente da sua cultura, diferente daquilo que você pensa. E muitas vezes diferente até do seu nível de tal, sexualidade, tal. Cara, muda muita coisa. Então você tem que conviver com essa pessoa o dia inteiro. E aí Dá uma pegada. é outra coisa. Lembra do lance? Eu sou igreja em qualquer lugar. Então você tem que ser igreja também onde você trabalha. E aí Senão vem o você vai ser- testemunho. Senão você vai ser influenciado. É, Ah, isso, né? fora isso, vem o testemunho. Que testemunho que você dá fora da igreja? Porque a igreja, cara, é básico. E Deus é outra coisa, né? Que a gente está aqui falando muito, mas para pensar. Deus, ele criou o mundo em 7 dias, descansou no 7º dia, que é o sábado e tal. E a gente, vamos dizer que a gente prioriza o domingo agora e tal. Vamos entrar nessa questão. Mas, tipo assim, durante 7 dias o povo de Deus trabalhava. Tinha a vida comum deles. No 7º dia, o dia de descanso, eles adoravam. Então, nós temos que ter isso em mente. Deus não está falando para você, cara, eu quero você Caxias. Não, Deus quer um coração voltado para Ele, um coração piedoso, que você medite, que você faça suas devocionais, faça suas orações diárias, mas no domingo, que é o nosso caso aqui, você venha para adorar a Deus. E essa é a questão. Subamos com alegria a casa de Deus, né? Para que a gente possa cultuar esse Deus, adorar esse Deus. Essa é o intuito do culto, adorar a Deus, né? Então, quando a gente está aqui no domingo, é para você priorizar a sua comunhão com Deus e com os irmãos. A igreja é um organismo vivo, Paulo compara com os membros do corpo humano. Então é um organismo vivo. Então a gente precisa ter isso em mente também. Porque se eu estou vendo você doente, eu também uma hora vou ficar doente. Se o pé para, o corpo para. Se uma perna está mancando, se você ficar uma semana mancando, o que vai começar a doer em você? As costas. Aí você começa a ter outros tipos de problema. Então, assim, a gente está aqui, e aqui é um lugar onde a gente tem comunhão para se tratar. Então, isso aí eu acho que é priorizar. A gente priorizar nas nossas vidas Deus nesse sentido. E aí também no seu dia a dia, e o Luciano falou muito bem que é questão de você ser igreja onde você estiver. Né? Onde você estiver, você tem que ser igreja. Porque através do exemplo você vai poder mudar a vida de alguém. O cara fala, não, você é diferente. Você tem outra pegada no trabalho, pode acontecer isso. Cara, eu gosto de conversar com você, que você tem uma conversa diferente. Você me ouve, você tem uma conversa de outra maneira. Você vê de outra maneira as coisas. Por quê? Porque a visão do mundo, cara, é meio distorcida com relação a muita coisa. Relação ao relacionamento é distorcida. O que pode e o que não pode é distorcido. Muita coisa é distorcida. Mas as pessoas esquecem que muita coisa que existe hoje de padrão moral saiu daqui. Saiu daqui. Mentira ou verdade? Saiu daqui. Sai daqui. Sai da Bíblia. Sai da presença de Deus. Então a gente tem que ter essa questão. E as pessoas veem isso na gente. Mas quando a gente é igreja. Quando a gente prioriza Deus na nossa vida. Eu acho que nesse sentido é priorizar Deus. Nessa prioridade das nossas vidas é priorizar Deus.
E entrando em um dos nossos tópicos, pensando nisso, de a gente sabe que a nossa prioridade é sempre Deus e tudo mais, você acha que é por isso que talvez algumas pessoas colocam a igreja, os ministérios acima do trabalho, por exemplo? Por pensar que, não, mas se Deus é o meu pilar, né? Deus é o primeiro, então as coisas que vêm dele, ou no caso de ministério, essas coisas, deve vir em segundo lugar. Não, cara, eu não... Sei lá, pode falar. Sábado a gente tá fazendo ensaio dos músicos, né? De manhã. O João falou que teve uma época, não sei se aqui na igreja, mas no mundo inteiro, que as pessoas, tipo assim, tinha a faculdade, mas tipo assim, Jesus tá voltando, eu vou ter que ir pra igreja, não vou poder ir pra faculdade. Tipo assim, era um negócio que eles tinham na cabeça, tipo assim, Jesus tá voltando, eu não vou estudar, eu tenho que ir pra igreja orar. Aí, tipo, ele falou assim, que ao mesmo tempo que muitas igrejas cresceram, tipo assim, demais por conta da entrega, da mesma forma, muita gente também se perdeu na vida, entendeu? Então, isso tipo, aí, doideira. Isso aí é uma coisa que a igreja, por tempos em tempos, ela viveu umas neuras absurdas. E uma delas é essa. A volta, né? Entendeu? É você criar uma dicotomia entre o secular e o sagrado. Porque por muitos anos a gente conviveu entre essa dicotomia. Se eu trabalho para a igreja, se eu exerço meu ministério na igreja, eu estou fazendo para Deus, glória a Deus, Mas se eu faço fora, não tenho prazer em fazer. Se eu trabalho lá como... Social media. Lá na social media, se eu trabalho lá na empresa, lá, não sei onde, aquele trabalho é um trampo para mim. Isso aqui não é para Deus, isso aqui não é para Deus. E você está fazendo alguma coisa que Deus quer que você faça, quer trabalhar, quer gerar dar o seu esforço, o seu trabalho. Então, se complementa, né? E aí você fala, aí você pensa, né? Eu vou deixar de fazer faculdade, eu vou deixar de trabalhar para viver enfurnado na igreja porque Jesus vai voltar. Sabe, Hoje é uma coisa absurda para mim. Você tem que pensar na volta de Jesus em qualquer momento. Seja você trabalhando, seja você estudando, E aliás, seja ele você fala dormindo, isso, seja vou você voltar na no momento que igreja. vocês esperam. Exatamente. Então assim, e o próprio Jesus fala isso, eu vou voltar no momento que vocês não estão esperando. Então você vai estar dormindo, você vai estar vendo um jogo de futebol. Outro vai estar trabalhando. Dois vão estar no campo, 2 vão estar na cama, 2 não sei aonde. O Mas tem isso importante aí. é estar preparado, né? Isso, aí Mas é o tem X isso da aí, questão. sim. Isso é priorizar Deus. Isso é você estar pronto para isso. Entendeu? Uma coisa diária, não só no momento, tipo, à noite. À noite eu vou estar na igreja. À noite eu sou Então, crente, depois eu saio daqui eu vou virar Porque... Acho que por isso muita gente pega e faz muita coisa, assume muita coisa na igreja, por exemplo, porque acha que isso vai aproximar de Deus. Então, mas isso é uma coisa que chama de ativismo. E as pessoas confundem ativismo com você ter essa questão de prioridade com Deus. O ativismo não leva a nada, só leva ao cansaço. E aí você se cansa, que é onde a pregação também, o Luciano falou sobre isso, a gente estava falando, pegando os ministérios que são bem puxados, que a gente tem ministérios puxados. Por exemplo, cantata é puxado, você tem que despender, mas não é o tempo todo, mas você tem que despender um tempo. Ali você está fazendo para a glória de Deus, a gente sabe disso. Só que as pessoas confundem isso, e aí elas passam a ser ativas, mas elas têm tanta atividade, que elas deixam de priorizar isso. Então elas não têm comunhão com Deus através da palavra, através da oração, uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Não tem. Por quê? Porque ela está muito preocupada e muito envolvida. Isso é perigoso. É muito perigoso. A gente tem que saber dosar. É onde que entra de novo o equilíbrio. É perigosíssimo isso, porque a pessoa se torna ativa. E aí, às vezes, ela está na igreja, mas e é uma pessoa que pode ser que em pouco tempo ela se canse ou ela fique frustrada porque ela acha que começa a ser por mérito dela. E não se trata de mérito, nunca foi sobre nós, é sobre Ele, é sobre Jesus. Né? É graça, é favor imerecido. Então não se trata de eu fazer para eu ter o favor de Deus, não. Não adianta você pensar assim. Quem pensa assim tem um pensamento errado. Porque não é uma questão de, quanto mais eu fizer, mais eu vou estar... Não é uma troca. Não, é troca. Não é uma troca. Deus não barganha. Ele já te deu o que tinha que te dar. Então, assim, a gente não pode ficar com essa coisa de barganhar com Deus e achar que
eu fazer um monte de coisa dentro da igreja é o que vai me salvar. Tá errado. Além de influenciar na família também, se você assume muita coisa, às vezes não tem... Então, você acaba deixando. O que eu acho também que, dependendo do caso, tipo, no caso que a gente falou do pastor que ele prioriza, tipo, os filhos dos outros na igreja, mas o próprio filho ele acaba esquecendo. Ele acaba cuidando da família, sim, mas eu digo, tipo, nessa questão de assumir muitas coisas. E o Gabriel falou da família. Pode gerar até um certo tipo de trauma ou de frustração na família. Tipo, por conta da igreja, o meu pai não foi presente. Então, eu vou me frustrar. Mas isso é o que mais tem. Então é o que mais tem. E é o cuidado que tem que ter, tipo, pensar em tudo. Se você olhar hoje, é o que mais muitos pastores perderam seus filhos para assim. Sim. Imagina um jovem que, olha assim, nunca foi cuidado pelo pai, que o pai tinha que dedicar 100% do tempo dele para a igreja. Mas não tinha, né? Mas isso aí que é o ponto que eu acho que a gente tem que saber equilibrar as coisas, porque assim, é o chamado ministerial que você tem, ok, mas e a sua família, entendeu? Querendo ou não, você tem um chamado para sua Primeiro família. é sacerdote da família. Você aí casou, a própria Bíblia, Bíblia, então não case, Paulo fala sobre isso. Aquele que não consegue cuidar da sua casa, como que vai cuidar da igreja? Da igreja. Não tem condição, tem que cuidar da casa primeiro. Então assim, aí ele vai falar isso a Timóteo. é complicado, entendeu? Então tem muito pastor hoje perdendo seu filho para ir para... E outra, se você quer se envolver na obra, de tal maneira que você vai dedicar sua vida, porque você entendeu questão de missionário. E aí é onde tem muita gente que se perde também, né, Lu? O cara pega lá e vai querer ser missionário. E a pessoa se perde um pouco. O cara é missionário, cara, não casa. Melhor nem casar, velho. Porque você não sabe, a vida é corrida. Você vai estar em campo todo o tempo. Ajudando as pessoas, pregando a palavra e fazendo isso, fazendo aquilo, quer dizer, você vai viver, é outra pegada. Então não adianta você querer achar que você vai ser missionário com a sua família. Eu vou ser missionário. Eu orei a Deus, eu senti de Deus que eu quero ser missionário, meu irmão. Você vai destruir aquilo que Deus que você tem até hoje, que é a sua família. E aquilo que a gente está falando, se você casou, você tem que saber cuidar da sua família. E nós, homens, somos chamados para isso. O homem é chamado para ser o sacerdote do lar. Ele é chamado para cuidar do lar. Então a responsabilidade, por mais que hoje tenha a questão de a mulher trabalhar, o homem trabalhar, tudo bem, não tem problema. Mas o homem é responsável pelo lar. O homem é responsável pela família. E essa questão de falar assim, então, quer dizer, a gente está meio que só metendo o pau no pastor, assim, no sentido de, vamos só criticar aqui essa questão ministerial. Mas e o cara que tem lá eu não estou citando o Lu, mas uma carreira, ele quer construir uma carreira dentro de uma empresa, ele quer sair de consultor para chegar a diretor, sócio, e aí, cara, ele vai dedicar a vida dele àquilo. E aí ele largou a família do mesmo jeito. Então, às vezes, o menos é mais. Entendeu o que eu quero dizer? Beleza, você quer priorizar a sua carreira? Então, pensa direito. Quando você casar, quando você tiver seus filhos, você vai ter que começar por isso na balança e ver o que é prioridade. Só que uma coisa você vai ter certeza. Se um lado está mais pesado, o outro está faltando. Sim. Então você não trouxe o equilíbrio. E aí é onde tem a questão dos pratos. Mas por isso que eu acho que a família e Deus, eles têm que rodar em sintonia, perfeita, sempre, o tempo todo. Você tem que manter você tem que estar vigiando aqueles pratos para que eles rodem bonitinho. Mas e os outros? Cara, os outros Deus vai cuidar da gente. Mas Deus não cuida da gente, né? Tá lá em Mateus 6. O que ele fala pra gente? Priorizar ele. Buscar em primeiro o reino dos céus. Ele fala pra gente buscar. Que ele tá cuidando de todas as coisas. Né? Não vai acontecer nada, não vai te faltar nada. Porque ele vai... Claro que você também tem que correr atrás, né? Você não vai ficar parado esperando, né? E Deus nunca vai desbalancear, né? Se eu priorizar demais Deus. Porque são 4, a gente priorizou demais o trabalho. Vamos deixar claro aqui pro povo que tá assistindo, que a gente definiu os tópicos, pra quem não assistiu a pregação. Primeiro. Quais são os tópicos? Primeiro. First. Sim. God. Ok. Deus em primeiro lugar. A gente põe a legenda. Deus. Tradução. Primeiro Deus, acho que... Segundo. Tá claro. Família. Família. Terceiro, trabalho. Terceiro trabalho. Quarto, igreja. Quinto, Se quiser. amigos e afins. É isso. Complementos. Então, a gente priorizou demais
E quando se fala em igreja, é ministério, né? Sim. É mais focado em ministério. É importante A deixar igreja, isso. a igreja eclésia, como o Marcel falou, ela tá, de uma certa forma, até contemplada no primeiro item, que é você Está em comunhão com priorizar Deus em comunhão. Então, você, a igreja, você tem comunhão com Deus e com os seus irmãos. E esses seus irmãos é sua família de carne e sua família de espírito, né? Que são os seus irmãos na fé. Entendeu? Só para deixar, né? A igreja, ministério, trabalho, essas coisas. Então, priorizou demais. A igreja deu ruim, certo? Priorizou demais. Eu acho que Trabalho... você priorizar as atividades. A gente Sim, tem que deixar claro. isso. tem que deixar claro que não é a igreja, são as atividades dentro da igreja. Ministerial. É o que o Marcel falou. O ativismo. Você- Ativismo te leva para longe de Deus, não te leva para perto de Deus. Mas e família e Deus nunca vão desbalancear se eu priorizar demais a família? Mais do que Deus, Por você estar, diz? entendi. Por Mas estar se em eu amar segundo, mais, se eu amar mais a Deus, Jesus vai falar sobre isso. Se você ama mais a sua esposa, se você ama mais o seu filho, você não me ama. Tá, então é um problema também. É um problema. É, Jesus fala isso. Tem que estar tudo... E sei lá, só pra Deus, você viver só pra Deus. Tem gente que vive, mas aí eu tô falando, Missionário, é uma escola que você vai fazer. Paulo Mas aí vai é, dizer, é É errado. um você- chamado. Não. Não é? Então Não. Deus nunca vai Aí ser você um não vai problema. casar, você não vai ter família para priorizar. Você Mas vai aí não priorizar é um a obra problema, de Deus. porque Os seu outros chamado é tópicos pra você não Deus. vai ter. É, exato. Vai ser só Deus. na verdade, assim, né? A gente tem que encarar que, assim, a Bíblia, quando você olha para a Bíblia, ela não te dá essa exatidão de prioridade. Né? Não dá. No prisma bíblico, a gente fez essa avaliação com base na história e na interpretação que a gente faz dos vários textos que existem. O que é primordial é Deus. Cara, você tem que amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Deus. Isso é inegociável. Entendeu? A questão da família é assim, se você não é casado, você tem pai e você tem mãe. Você tem que respeitar também. Você tem que honrar teu pai e tua mãe. E é o primeiro mandamento com promessa para que os seus dias sejam alargados na terra. Então, a questão da família, ela envolve também a questão do pai e da mãe. E a própria palavra também fala sobre isso. Jesus fala sobre isso, muito abertamente, muito claramente. A questão do trabalho, ela é muito falada também quando, desde o início da história da humanidade, quando Deus deu para Adão a questão do trabalho. Falou, agora da terra você vai tirar o seu sustento e você vai ter que trabalhar, suar, entendeu? E fazer o seu trabalho. Então, o trabalho também está dentro de um contexto bíblico para que as pessoas elas se sustentem. O próprio apóstolo Paulo teve um momento que ele foi montador de tenda. Ele não foi missionário 100% da sua vida. Em algum momento ele foi... Ele montava a tenda Dava para tenda. sustento dele também. E aí né? vem os ministérios, vem a igreja, vem... quando o próprio Paulo, ele organiza as cartas, as igrejas, ele dá o direcionamento ministerial que elas deveriam ter. Né? Ter igrejas com pastores, presbíteros, diáconos, né? Pessoas que cuidam da administração e tudo mais. Então, assim, ele organiza tudo isso, entendeu? Então, assim, lógico que você tem que saber dosar e observar cada uma delas, senão Ok. vai ter problema, mano. Foi ano Meu passado filho, que vocês Você aguente, 2 anos pelo menos. viraram presbítero, né? 2021. Não, acho que ele faz mais tempo. Ah, não, Lucinho, mas você foi ano passado, não foi? Foi. 2021? Foi, acho que foi, eu nem lembro. Ah, cara, eu sou horrível para foi ano passado. Foi, né? Eu queria só saber como que foi essa trajetória ou essa fase de sair Transição. tipo assim, se teve conversa com o pastor ou se vocês simplesmente aconteceu porque Deus Se permitiu vocês sempre e... tiveram esse desejo, desde que entraram na igreja, claro. O meu demorou bastante. Demorou. Demorou. Não demorou, o meu começou lá atrás, quando uma vez o pastor Carlos, ele elencou 4 jovens para serem observados, para serem Então, consagrados ao presbitério. O William, meu primo e o Leandro. Seu Sabe primo? Leandro? O Leandro O da- Robson. O Robson e o da Rose? Leandro da Rose? O Leandro da Rose. Leandro da Rose. Nós 4 fomos escolhidos pelo pastor para sermos observados, para sermos futuros obreiros ou presbíteros. E aí, assim, cada um tomou suas decisões e tal. Aí o William foi o primeiro que foi consagrado. E- Não, aí foi meio que assim. Aí durante alguns anos o pastor sempre veio falar comigo.
Depois... Depois de Não. ter as últimas consagrações, aí a igreja ficou bastante tempo sem ter, né? Lembra? Consagração. Nossa. É. Eu acho que eu só vi... A primeira foi a sua, que eu me lembre. Então, é isso mesmo. Depois do William, a do William foi a última... Para presbítero. Para presbítero. Depois a igreja ficou muito tempo sem ter. Sim. Muito tempo. Eu não lembro nem da William, eu acho. Não lembro. Não sei nem se a gente tá. De quem? A do William? Que tem. A do William foi... vocês eram pequenininho, eu acho. Mas vocês já estavam... Meu pai tava junto com o... Não, mas não era tão pequeno. Não, seu eu pai acho já que- era presbítero. Seu pai já era presbítero. Já era Já presbítero. era, não, Era é o pastor. Seu pai era co-pastor já. Era aqui, já era Já era tenda. na tenda. Era na tenda. Então Ah, a gente eu não lembra de... lembro. Na É, época tinha o sabia. pastor Célio, né? Tinha o presbítero Célio. presbítero lembra? Célio. O presbítero Célio. Não sei quem é esse. Nem não. E tinha o pastor Carlos Augusto também. Os dois Ele era estavam pastor. na igreja. Ele já era pastor. Eu da já igreja era também. pastor. E aí a igreja ficou muito tempo sem ter nenhuma consagração. Aí sempre o pastor Carlos ia conversar comigo. Só que aí eu meio que... Foi muito natural, porque assim, eu assumi liderança, algumas reuniões de diretoria eu participei, entendeu? Assim, então eu já estava meio que me envolvendo, assim, E com eles. né? completamente inserido na igreja. É, Assim, já tava- ajudando a tomar algumas decisões, entendeu? Então, Ah, mas a gente, pelo menos eu, esperava bastante. Tipo, quando que o Luciano vai virar você- presbítero? então, assim, não, eu nunca pedi, assim, é sério mesmo. Eu nunca pedi pro pastor ser presbítero. Ah, eu acho que isso não tem que ser. Eu nunca pedi. Mas eu não sabia que isso rolava. Eu pensei que era, Ah, tipo, filha, tem. não sabia que não, tinha de tem pedir. pastor. Tem. Ah, De não, tipo, mas eu quero pedir? ser presbítero. Tem. Não sabia, não. Não tô falando aqui, tá? Aham, Mas assim, a aham. nossa igreja Aqui é não um tem. perfil A nossa diferente. igreja não tem essa Tá, cultura. Marcelo entendi. pediu. Marcelo É isso que eu ia pediu. falar, Marcelo pediu. A minha pegada é a mesma do Luciano. Marcelo fez até campanha Não, no, você é no mais novo morro. que ele. Você tá louco? Fez o quê? Campanha no Campanha. morro lá pra ver. Nada, mano. nem A monte, minha, é bom. a mesma história do Luciano. É muito parecido. Muito parecido. O pastor veio, conversou comigo e tal. Esperou um tempo. Espera um tempo, avalia. Mas o tempo... A mesma coisa, eu nunca pedi pra Luciano pregar, foi- nunca pedi pra foi. fazer nada, cara. Nunca pedi pra fazer nada. Tipo, Foi natural também. natural. Deixa Deus fazer. Eu nunca falei nada. E tanto que essa questão também do presbitério, o pastor Carlos falou tudo, eu falei, não, filho, tô em paz. E muitos anos atrás ele falou. Mas também foi a mesma coisa do Luciano. A coisa foi acontecendo naturalmente. Aí. Tudo no tempo de Deus, né? Mas eu acho que. Não, nem esquentou a cabeça com isso, não. Não, cara. Agora a gente esquenta a cabeça, né? Você esquenta. Agora Você que- esquenta, Agora você se esquenta esquenta. na questão da responsabilidade. É, a responsabilidade nesse Assim, sentido. eu tentei não mudar muito, entendeu? Porque tem gente que... Agora também virou não, presidente. brother. É. Cara, eu sou mudei eu. muito, não. Eu sou eu. O Marcelo Ou- mudou. Ai, Ah, o Marcelo chatão. mudou. Eu falo, eu tô pregando, eu falo mano. Hã? Eu falo mano na Ai, eu ia pregação. entrar no... Eu ia falar um negócio aqui, mas ele dá treta no próximo EBD, eu vou ficar quieta. É, eu não... Porque aí você falou de mana, eu falei, tá lá de Paulo Rosa, meu. Não pode É, o Paulo negócio- Rosa, lembra? Igreja DVD? preta. Não pode Ah, Paulo uma Rosa. polêmica, Eu falei? uma polêmica. Você falou, eu já preguei Não, várias vezes. é de Não, não exemplo. você que falou. Você falou que você já Já- pregou de Paulo Rosa. Eu falei, Ah, você, já, você várias fala, vezes, mano, da igreja várias moderna. vezes, fala, várias, mano, nossa, Da eu- igreja moderna. Assim, eu acho que eu fui um dos primeiros na igreja, não lembro, tá? A pregar tipo de calça jeans e camiseta, assim, tipo, Pô, calçadinho. Camiseta rosa. e tênis, até tênis. Assim, uma vez eu fui pregar, eu tava com uma vergonha de pregar. Daí eu falei, pastor, hoje eu esqueci da roupa, tal, não sei o que tem. O pastor falou, beleza, mas evita, tal, né? Mas ele nunca me... Nunca Não, me você censurou. não vai pregar. Ele nunca me foi censurou por censurado, isso. né? Não, tô brincando. Assim, É, o pastor não. nunca me censurou por isso. Nenhum deles. Ele falou, é lógico que não vai pregar igual relaxado, né? Chegar lá com camisa claro. rasgada, tal, Ah, não não, sei o ele quê. também não. Mas eu falo humano. Eu Ah, tô não, pregando, isso eu é falo humano no culto de domingo, cara. Então, assim, às vezes eu nem me... Eu olho assim e falo, será que eu sou presbítero mesmo? Porque às vezes eu tô falando, Mas aí pregando e que tal. é e- bom, é esse tipo que A entra. idade também, né? Os Ah, eu pastores não sou mais são... tão novo, né, mano? Eu já passei dos 40 e tal, então... E você, Marcelo? Quando Eu você tenho tá? 26. Fiz 18 Mentira do anos. diabo, cara. né? 42. E você, Lu? 42. 42 os dois? Ah, Cara, gente. Não, a conexão. Nasceu no mesmo dia? 42. Nasci
Olha Nasceu isso. no mesmo Ele dia. nasceu dia Gêmeos. 17. Vocês Ele são nasceu dia gêmeos? 7 de junho. Parecido. Você tem 19, né? 19 de Igual. junho. Mentira. Verdade, É sério. brother. Ó, você batizou no último ali no primeiro. É, o bagulho tem uma A história, tem conexão conexão. tá Caramba, muito mano. ali, gente. É, Eles são conexão. muito Idade conectados. igual. E a gente participava de um evento, os caras achavam que a gente era irmão. Né? Pô, mas Falava, parece um pouco. Só que eu voto Branco do olho. Só que eu voto no Bolsonaro e ele no Lula. Né? A gente briga direto. Ih, cara, começou a polêmica Eu não vou aqui. falar disso aqui, Pô, eu mas não- é não mentira. consegui Eu ver voto domingo. nele, nem a pau. Você tem que entender o mundo que você está hoje, né? É igual a gente estava discutindo hoje a questão da... Vocês estão acompanhando, né? O que está acontecendo lá na Rússia, lá na Ucrânia. A questão é muito maior que uma guerra entre o Rússia e a Ucrânia, entendeu? É muito maior. Existe todo um projeto história de por expansionismo da Rússia, querendo reaver os seus territórios que É antes eram da União territorial, uma das Soviética. questões. É É. territorial. Você tem que olhar a China, que também está com uma parceria com a Rússia muito forte em relação a relacionamento e distribuição de petróleo, de óleo. Você tem que olhar que a China já está olhando para a ilha de Taiwan com aquele olhar de eu vou tomar de novo. Cara, então assim, a gente tem que estar ligado, entendeu? Porque a política hoje, a gente está com muita coisa... ideologia, polarização, o cara é Bolsonaro, é Lula, é Moro, tal, começa a discutir. Cada candidato ali tem o seu plano, tal, pró e contra, e cada um tem direito de escolher aquele que vai votar. Mas você tem que saber As o que consequências está por disso trás, aí, né? o que Em está quem por trás você de tá cada votando. escolha. Exatamente. Então, Tem consequências. olha o mundo, entendeu? Olha o mundo que está se transformando. Aí eu acho que também entra a questão de influência, né? De, tá todo mundo falando que vai nele, então eu vou nele também. Não, tipo, Pô, é que uma as coisa eleições importante. Pô, mas aí Isso, também, né? cara, você tem que ser cabeça de vento, né? Não, mas é o que Tem que mais ser tem cabeça hoje de em vento. dia. Não, mas me Ainda perdoa. mais, tipo, Pô, vai, só na pesquisar, a nossa gente cidade, tem ferramenta- tem gente que não a tá nem internet é a nosso aí, favor. tipo, É, é só um não voto, tem. é só mais um voto. Não, E aí- Eu acho que é uma questão importante pra falar, mesmo que certeza. entre em polêmica, É. aconteça alguma coisa, sei lá, mas eu acho muito É importante. que eu acho que o brasileiro hoje está mais politizado, né? Antigamente, Eu acho que ele tá antigamente mais ele tava- inteirado de política. Essa é a palavra. Não, Tá mas até ele tá demais, mais né? sim. Antigamente a gente não discutia Não, tanta não, política. não era. Você sabia o nome dos jogadores de futebol, isso aqui. Hoje em dia não, cara. A gente esperava o debate do Maluf com o Mário Covas para ver quem que tinha os seus planos de governo. Hoje não. Hoje a internet te dá um monte de Mais coisa, do um monte de que- informação. E entendeu? muito mais do que. E é muito melhor, cara. Você é louco. Bem melhor. Mas é bom falar. Pô, eu não sou. Eu acho que tem que falar, porque decide o futuro da igreja. Nós, como Querendo ou não. igreja. E você tem que tomar cuidado com o que Isso você vai daí colocar lá. já é um ponto que determina muita coisa. Muita coisa. Muita coisa não, tudo, né? Tudo. Tipo assim, se eu não... Mano, se eu não vai fechar a igreja, eu não vou votar nele, simplesmente. Claro. Não, mas isso não vai impedir a gente cultuar. Uh-uh. Porque nós somos igreja, como foi falado já. Sim. Porém, Ideologia. isso vai começar a ter consequências, Aos cara. poucos acontece. Vai ter consequências. Sei lá, meu. A gente tem que tomar muito cuidado. Tudo começa de uma maneira assim, muito sutil, muito tranquila. Vão proibindo aqui, proibindo ali pro seu bem. Assim foi no nazismo. É pro seu bem. Nem vamos entrar nessa discussão. Senão a gente vai Já ser vai dar- banido do YouTube. Não, mas a gente tá... Não, mas tudo começa Contra. assim, com relação de controle. Não, é pro seu bem, Aham. pra que você. É pro bem da sua saúde, não sei o quê. E eles vão pondo medo. É uma maneira de controlar as pessoas. O medo controla as pessoas. Só vê o que aconteceu aí. Mas você parar pra pensar que a gente ficou enclausurado com medo, no começo foi. E Com diga, certeza. quem falar que não tinha medo. Tinha sim, um pouquinho tinha. Lá no fundinho, mas tinha. Tinha um medinho. Vamos pras perguntas? Vamos. Que pergunta? Partiu a Não vou fazer parte nada. boa. Hã? Competição. É. Vamos. Agora A gente vai ver as perguntas antes pra poder Não. olhar na Não, Bíblia. não. A gente vai Não, fazer uma teve competição. uma pessoa aí, né, que tentou dar uma burladinha. teve uma pessoa, assim, que tentou roubar. Caraca, mano, você É, fez essa patifaria. tentou mandar Você lá, presbítero. pergunta A gente que ele abriu a quer caixinha de responder. perguntas e ele mandou as perguntas. Lá, mandando pergunta. Ah, peraí, como Não, assim foi que não uma, recebeu essa a outra caixinha de foi do pergunta aí? No Instagram. Mas a a gente minha não mandou existe. pedindo pergunta pra fazer pra vocês. A que eu entendeu? mandei não existe. Ah, nem li, eu vi que você Ah, mandou não, lá e eu mano, falei. vocês fizeram isso e mandaram? Tá no nosso. Ó, gente, não Como que vai ter acompanhe. torta na Tem Mano, umas não, aqui não é que eu não que... acompanho, né? Eu não fico no Instagram. Não acompanha. Muito bom!
as minhas horas eu tô lendo a Bíblia. Não tô Mas a gente fazendo. pegou umas na internet também. É. Por quê? Pra Bom, completar. só o seguinte, cara, dependendo como for, eu não vou responder. Isso é o que é isso? Chantilly. Não posso, cara. Ah! Tem alergia a pele. Ô, Ixi, paninho. perigoso pra caramba, eu vou ter que largar isso. Ih. Vou Limpa poder o não. rosto. É sério mesmo? Não. É mentira dele, ele tá zoando Ó, pra vai você. tirar Pelo amor de para o Deus. ímpar aí, quem ganhar começa respondendo. Se Para o errar- ímpar não é de Deus, não vou jogar isso. Ai, Joaquim problematizando tudo. Eu, hein. Pedra, papel, tesoura. Joga Também não é amendoim. de Deus. Aí se o Marcelo Coloca o ganhar amendoim e na mão. errar, aí vai o Lu. Até alguém acertar. Tá, vai, bora As duas. começar. É. Bora começar. Assim? Você Pode pegou usar, lugar? pode fazer com consulta? É, não? depois. Pode. Pô, Não, pode sei. não. Não, vocês Sem fazem prova consulta, online sem com consulta. consulta, cara? Por que que eu Não, mas é. Vai demorar. Isso aqui não é uma Não prova. poderia ser online? A distância é a torta. EAD. Ai, que exagerado. Pá. 4 é par. Ele começa. Luciano começa. Vai, bora, primeira. Qual foi a sexta praga enviada por Deus para os egípcios? Eu sei as 10, agora a sexta, na ordem. Sabe as É, 10? não, Já é Já é As 10 eu 80%. sei, assim. Não agora vai tem que- pensando na ordem, chuta uma. Tic-tac, Insano, tic-tac. Eu acho que eu Tic-tac. chutaria. Não chuta nada, é ele que insano, chuta. gafanhoto, as pererequinha. Vê. Cara, eu chutaria do leão. O leão tem praga do leão. Tem uma que é das feridas, né? Deixa pra lá, das úlceras. Não é bem Você já úlcera. viu? né? Já achou? Vai, Já sim, achou? sim. Ah, 10 vai, tem que segundinhos? falar, vai. Ah, Chuta aí. os gafanhotos? Não. Ai, muito Qual? close. Não, Agora o Marcel. Ah, é, o Marcel Sua agora. vez de tentar. É do Sua tentativa. Saraiva de Fogo. Ali, Hum. da Saraiva lá. Não, Também. senhor. Luciano. Não, aí. Não, aí Ah, não, Já já vai, era. Voltei aí, que eu é. quero Foi. saber agora. É das úlceras. Aí, ó. Oh, Fala, você ainda Fala falou. dela. Quando você falou, eu fiquei assim, ó. Não. Ele vai acertar. Eita. Ah, cheguei a pensar Ninguém nela. pontua nessa, então. 0x0. Puxa, Zero a É o Marcel, zero. então. Os né? dois estão atortados por enquanto. Marcel primeiro, né? É, Que começou vai. o Lu. Segundo Jesus, o que devemos buscar em primeiro lugar? o reino de Deus. Olha, É, acertou. sim. Essa tá... Qual livro se encontra no Novo Testamento? 3 opções. Alternativa A, Sofonias. Alternativa B, Filemon. E alternativa C, Abacuque. Filemon, né? Olha. Filemon, né? Meu irmão, essa eu sei. Filemon, pô. Filemon. Boa, João. Marcel. Nossa, sério, difícil, hein? Ó. Aí. Pô, essa é muito Não, é difícil. fácil, é fácil. Aham. Qual o livro da Bíblia que termina com um ponto de interrogação? É só não falar. Se souber. Fala, pode falar as alternativas. Fala aí. Vou falar fora Vai. de ordem, tá? Por mim pode falar. Porque, né? Judas, Jonas ou Joel? Essa eu acho que eu sei. Ai, Eu acho que é Jonas. Ai, o cara é muito bom. Caraca, Correto, cara. acertou, hein? Sabe o que eu vou falar que é Vai. Jonas? Que eu Ah. li Jonas hoje, capítulo 4. Ah, Olha, olha, roubou. Cara, Juro? Ele Na roubou. minha devocional, depois eu vou mandar a foto lá. Nossa, Aí você ó. abre assim, Jonas? Jonas já tava lá. Deus Você perguntando viu pra ele? Jonas. É Deus perguntando pra Jonas. Você acha que isso é razoável o que você tá falando? É, Que você tá E pedindo? acaba assim. Deus perguntando Aí pra acaba. ele. Acaba assim, porque Jonas tinha ficado bravinho lá e tal, que a bobeira murchou. Ah, bravinho. É Joninhas, Joninhas. Tinha excesso de pelanca. 2 a 1. Todas Essa é essas fácil, essa é fácil. coisas. É pro Luciano. Agora é pro Luciano. Luciano? Então vocês estão assim de cu, Luciano. Só porque o cara é líder de vocês, vocês estão gostando da minha, Ó. né? Qual era o nome babilônico de Daniel? Pô, dá uma... Precisa de... Meu Deus, azar. Ó, nem precisa de Não. alternativa. Fácil, Deus, mano. azar. Os caras estão te dando uma... Essa foi... Ah, a primeira Deu uma foi fácil. chupeta. Não, a sua Ela primeira foi a chupeta. mais fácil, foi Isso do aí- assunto. Isso aí é quando ele mesmo já pegou assim, ó, passou a chupetinha assim no meio e deu pra Mariana. Ah, por favor. Eu quero uma fácil. Qual o nome que Jacó deu ao lugar onde sonhou com Deus? Casa de Deus era... Betel. Cara, o cara Olha, é os bom. caras- Mas essa não é Esse cara é bom. difícil. Essa não é difícil. Você pediu uma fácil. Foi fácil, então. Essa não 3 a é 2. difícil. Betel. 3x2, Marcel. Acabou, eu Não, ganhei! quanto que a gente fez? É quem fizer 5 primeiro. 5 primeiro? Vai, então tá empatado. Não tá não, Ixi. filha. Aqui, ó, 3 a 3. 3x2, Marcel.
Você não sabe Ai, eu tô contar? vendo. Eu jurava que tinha um dedinho levantado aqui. Eu jurava. Vai. Essa é difícil. Mesmo, hein? É difícil. Ó. Quem é? A quem Paulo chamou de meu companheiro de lutas. Eu ia chutar, mas talvez aqui tem Meu dois companheiro caras. de lutas. Eu tô confundindo o nome, cara, mas é... Se falar o nome, eu acho que eu sei. Ele teve bastante contato com Barnabé, né? Mas não sei se foi. Bem. Vai chutar essa? Meu companheiro de lutas. Pode abrir a alternativa pra Barnabé, ele. João hein? Marcos, Pode abrir? Timóteo. Timóteo não é. Barnabé. Não. Eru. Você sabe? Vai, sem alternativa pra você. Então, tem um nome que eu esqueci. Silas. Eru. Agora vamos de Agora com alternativa. alternativa. Não é Silas que Silas. Pô, é muito difícil. Tinha um nome. Apolo, Arquipo ou Áfia? É Apolo. Eu chutaria aí, porque eu sei também agora. Apolo, Arquifo, Áfia. Apolo, Arquipo ou É Arquipo. Áfia, não sei. Apolo. É Arquipo. Oh. Arquipo. Acertou. Tem uma passagem aqui, eu não sei se é 16, eu não tem algum lugar que ele fala isso Essa era aqui. difícil. Não. Essa quebrou as pernas. Pô, essa é triste. Arquipo. Ó, mais uma, o Marcel ganha. 4x2. Ó, não é difícil. É mais ou menos. Então pro não é, confundo. é mais ou não? Essa já é pra Marcel. por Marcel. Pega mais difícil, pega mais difícil. Não, mas essa não. Não, mas tem que ser a última, tem que ser a Essa mais já é com difícil. alternativa já, tá? Porque senão não... Quais discípulos perguntaram a Jesus se podiam fazer descer fogo do céu? Tiago e Pedro, Pedro e João ou João e Tiago? João e Tiago. Acertou. Acertou. Tan. Vai até comer. Calma, calma. Vou balancear o Já doce pega o com o papel. salgado. Não, mas eu vou deixar vocês que Não, claro que não. Uma honra. Ô, o cara é Não. meu parceiro, velho. Parceiro É de por isso- saco, parceiro de Então, pregação, parceiro Agora de cada... Mentira, brincadeira. Não, ele vai ficar triste. Só, vai não, ele entende. Aí, ó. Tá duro? Ó. Vai doer? Tá bom. Eu não vou nem jogar no seu cabelinho, tá? Não, pô, calma Não, aí. cabelo do Cabelo, mano. Eu Vai, acho, ó. cara, que devia passar pra vocês, mano. Aí, ó, ele já tá se Apertado, Fazer preparando. você. Não, pode Não, fazer. vai, é pra Cuidado, você eu tô mesmo. Mó dó dele. Aquela cara. tortada vai no atrás. presbítero. Nossa, cara já já prepara não aqui tem uns 30 papel. Vai pesar consciência. Vai pesar, tudo bem. Tá. Vai. Eu Vai. penso o seguinte, alguém tinha que ganhar. Só somos dois. Tan. Mano, foi mal, brother. Mari, essa aqui é pra você, ó, Mari, ó. Ah, nem ficou, vai. Nem saiu o negócio. Muito bom. Ai, muito bom. Foi Nossa, ótimo. Vai lá no banheiro, vai lá no Tá banheiro. bom? Pega bom, mais. Nossa, ele judiou. Calma aí, pô, fica à vontade. Tá, é isso. Muito bom, Então papo. é isso. Muito bom. Espero que papo. vocês tenham gostado aí, galera. Rendeu Espero que demais, tenha foi muito bom. sido edificante. Continuem fazendo esse trabalho. Isso aí, mano. É isso aí, vamos Vocês voltar são o agora. futuro da igreja. Voltar Enquanto com Jesus não voltar, vocês são o futuro da igreja. E vamos Pensem fazer assim. de novo com vocês. É, Não, vai. Não, vai Sem voltar. amendoim zoado. Ah, por É, favor, com eu quero amendoim digno, amendoim, gente, ó, vou desculpa. falar pra Esse vocês que eu amendoim é gosto aqui, ó. prejudicado. Aquele tipo ovinho. Ele é Ovinho bom. branco? Ah, tá. É, mas tem que ser caro, uma tá? chip. Ah, Aquele já é exigente. Corta de novo, eu falei. Não pode. Pode ser qualquer um. Bota o Pode ser pi na marca, pronto. Não pode Esse aqui, pastor Arlindo, foi o que o senhor comeu. E a balinha Ano passado. também, ele amava balinha, entendeu? Pô, a A gente nem Maria, ele sabia. devorou. Agora, o que faltou de fato é a Coca-Cola. Trouxeram água ali, mas... Não é água. Aí, ó, e a Era marca? café. O pior, gente, cara, café. deram a água da gente pra gente, a água da torneira e aí ela tomou água mineral, ó. Você falou a marca do refrigerante. Água dos pastores, ó, água dos É, pastores. não, é refrigerante de de cola. Ora, É isso, gente. Então é isso, Vamos- gente. Obrigada por vocês Valeu. terem aceitado Valeu, a torta na show, cara. Foi top. priorizem Deus. É É isso aí. isso. Vamos lembrar A de nossa novo. prioridade é priorizar Deus nas nossas vidas. Nossa Vamos prioridade. lembrar nosso tópico de novo, então. Deus, primeiro lugar Lembra da Deus. musiquinha? Eu. Isso aí, Eu quero é Deus. Olha, mano. Quando eu era da idade de vocês, eu cantava muito isso na igreja. Eu Aquela ficava fazendo música. musiquinha. Com a mãozinha.
Tinha uns irmãos que faziam assim, mas... É isso, gente. Valeu, galera. Valeu. Obrigada. Top. E Sempre até o bom. próximo episódio. Até o próximo episódio. Até o próximo aí. Até o próximo. Valeu. Valeu. Fiquem na paz.